Vai aparecer o slide da Renata? O título ali? Você quer que eu fale professora, doutora? Eu chamaria a Diana aqui. A Diana e eu entramos na faculdade no mesmo ano, 65. 60 anos estamos fazendo, viu? 60 anos de psicologia. Puxa vida. Nós éramos colegas de classe, né? E a terapia comportamental oficialmente aconteceu em Campinas. Enquanto nós éramos estudantes, no primeiro semestre do 5º ano, a gente já fazia um atendimento no modelo operante, que existia na época. Então, vamos sentar lá, né? Dentro do estágio, né? Aí, nesse ano que aí era já 69, no primeiro semestre, houve uma confusão lá dentro da universidade, por razões que a Diana vai expor para vocês, como é que era o nosso curso. E, no 5º ano, então, interrompeu-se a experiência, porque os professores se demitiram, e nós ficamos sem professores, foram contratados alguns para completar o semestre. Nós nos formamos em 69, mas no segundo semestre já abriram algumas clínicas de atendimento no modelo operante, né, lá em Campinas. O Luiz Otávio era o professor nosso, né, então ele foi quem abriu primeiro, e nós, à medida que fomos nos aproximando da formação, eu fui trabalhar com ele, a Diana abriu a própria dela, talvez tivesse até uma terceira, não me lembro. Acho que foram nós dois. A minha era. Eu, a Virgínia, a Maria Angélica e a Maria Helena. A Maria Helena, que eram colegas de classe. Então, haviam duas clínicas que começaram no segundo semestre da mesma época, 69. Então, começou em Campinas isso. Em outros lugares não existia isso. Só cursos experimentais, cursos nas faculdades, né? Bom, acho que seria interessante você colocar para eles, né, o momento político da época e como decorreu o nosso curso, que a ditadura foi em 64 e nós começamos em 65 o curso. Quando foi o ato institucional 5, que foi em 88, nós estávamos no 4º ano. E já deu um pavor lá nos professores, porque todo professor era considerado de esquerda e perigo, né? E nós, alunos ali. Conta para eles que nós teríamos 6 anos de curso e o que aconteceu. Agora conta você. Vamos. Bom, eu acho que eu vou contar um pouco da história. Uma história que eu conheço profundamente, porque eu fiquei na universidade. Eu saí da universidade, gente, para vocês terem uma ideia bem recente, em dezembro do ano passado. Eu completei 60 anos lá dentro. E isso era a minha meta. Aí resolvi que eu não ia mais estar na universidade, só estar no meu consultório. E assim cumpri. Bom, quando nós entramos em 65, eu e o Hélio nos conhecemos no pré-vestibular, porque nós tínhamos aula de preparação para o vestibular, e o Hélio sentava do meu lado, né? E, principalmente, brincava comigo a respeito das aulas de matemática que eram dadas pela minha irmã. E ele sempre brincando. E sempre muito espirituoso, e sempre essa figura muito gostosa da gente conviver juntos. E fomos amigos durante 5 anos de faculdade. O que aconteceu? O nosso curso sofreu algumas coisas importantes que eu gostaria aqui de relatar, porque eu acho que são os antecedentes históricos importantes da nossa trajetória. Primeiro, no 2º ano de psicologia, nós tínhamos uma disciplina chamada Psicologia Experimental, e que veio para dar a disciplina o Luiz Otávio, que tinha acabado de sair de Brasília, por causa da chamada diáspora de Brasília, em função da Revolução de 64. O Luiz Otávio saiu de Brasília, veio para Campinas. Luiz Otávio é de Campinas, era campineiro, voltou para a terra de origem e foi dar aula na PUC de Psicologia Experimental.
No primeiro semestre, a gente fazia experimento, que nós não tínhamos a caixa de Skinner ainda, não tínhamos nada. O laboratório era um laboratório com uns aparelhos de sensação e não sei o quê, que depois o Hélio conta melhor, porque ele mexeu melhor com esses aparelhos do que eu. Quando nós fizemos o segundo ano, daí o terceiro ano, o movimento nosso, dos alunos, em prol da psicologia como ciência, foi se tornando, a cada momento que passava, um movimento mais fortalecido. Quando nós estávamos no quarto ano, onde íamos começar os estágios, não, nós estávamos no final do terceiro. No final do terceiro ano, íamos começar os estágios profissionalizantes, resolveram, né, como era a praxe nas outras escolas de psicologia, fazer um teste nos alunos, na época, chamado teste de personalidade, até hoje alguns ainda são, para verificar quais aqueles alunos que tinham um perfil psicológico para serem psicólogos clínicos. E submeteram todos nós. Na época, imagina, moleques de 20 anos, 21 anos de idade, para fazer o Rorschach em grupo. E o TAT em grupo. O que você acha que aconteceu? Numa sala de aula, nós, colegas, fazendo Rorschach e TAT. Um perguntando para o outro o que ia escrever, né? E um perguntando para o outro o que estava vendo na prancha. Óbvio, né? E com isso que aconteceu, e daí, depois de um mês, mais ou menos, saiu um resultado, dizendo que, dos 60 alunos, 40 podiam fazer clínica e 20 não podiam fazer clínica, porque não tinham perfil psicológico para fazer clínica. O que vocês acham que aconteceu com o grupo? Não é possível que a gente tenha um grupo que estava sendo modelado cientificamente, com raciocínio objetivo, né? Que tinha o Luiz Otávio como professor. O grupo se rebelou. Como que o grupo se rebelou? Foi a coisa mais interessante, foi a rebeldia do grupo. Nós tínhamos um professor que ensinava a parte de trabalho em grupo. E nós tínhamos uma sala onde se fazia o trabalho em grupo, uma sala modelo, que tinha um tablado, né, redondo, aquelas coisas do trabalho em grupo. E ele nos levou lá e fez um trabalho de sociograma com a gente, né? E, com esse trabalho de sociograma, apareceu uma certa liderança, muito clara no sociograma. Esse grupo se reuniu. Esse grupo levou para a direção do curso a sua insatisfação em relação à avaliação que tinha sido feita. E mostrando claramente que aquilo tinha sido uma palhaçada, que nós tínhamos copiado um do outro as respostas, né? Na época, o diretor, o Luiz Otávio era o diretor de uma coisa, o Saulo de outra, eles ficaram horrorizados. Mas aconteceu? Aconteceu. E eles, além de ser antiético, o que aconteceu é completamente contrário a qualquer instrução de teste. Bom, isso causou uma revolta lá dentro, né? Aí, essa turma que tinha vindo, contratada especialmente de São Paulo, cheia de títulos, se sentiu ameaçada e botou o rabinho no meio das pernas e foi embora para São Paulo, voltou para São Paulo. Aí o curso passa a ter outra liderança. O Luiz Otávio se fortalece como liderança e vem de São Paulo uma outra pessoa que teve uma liderança importantíssima no curso, que é a Thérèse. Maravilhosa. Que não era comportamental, não. Não, era Gestalt. Ela foi a minha supervisora de clínica, posteriormente. Isso. Né? Mas uma pessoa maravilhosa, brilhante, e que tinha uma capacidade assim, de unir, de conversar, de entender. E que nos deu o maior conforto com isso.
Luiz Otávio envolvido lá, já com a administração, ele estava na administração, mas com uma administração da universidade com a qual existia alguns conflitos, né? Bom, O primeiro reitor que nós tivemos foi um tal de Monsenhor Salim, uma figura maravilhosa. Isso. Ele andava pelos corredores da universidade pedindo reforço. Ele chegava assim: você é aluna nossa, não? Óbvio, né? Quem que estava naquele corredor que não fosse? Aluna nossa, né? De que curso você faz? Então ele puxava assunto e, para vocês terem uma ideia, no segundo ano, nós não tínhamos ainda as gaiolas. E a universidade, há 2 anos antes, quando criaram o curso, não quando instalaram. Então, em 63, compraram os aparelhos italianos. uns instrumentos italianos, que era a primeira linha de equipamentos de pesquisa, sempre sensorial. Sensações, visão, limiar de audição, etc., né? E quando o Luiz Otávio chegou, ele falou assim: ai, meu santo Deus, vamos usar esse equipamento aí? Ai, não, eu não vou desistir, nós vamos fazer o curso que eu aprendi lá em Brasília. Graças a Deus, estourou Brasília e ele veio desempregado para São Paulo, para Campinas, é o que ela falou. Campinas, né? É. E o nosso diretor do Instituto, ele era da clínica, lá, do departamento. Não era o Valdir Biscaro nessa época? O Valdir Biscaro, No segundo mas ele ano. era Valdir Biscaro era de avaliação, de instrumentos de avaliação, Ah, tá bom, de teste. de teste. Ele participava Biscaro, da Vetor isso. em São Paulo. Bom, daí eles fizeram lá um professor injustiçado que foi expulso, pediu demissão porque foi expulso da universidade, então vamos contratá-lo para dar aula de experimental. Foi a nossa bênção. E aí o que ele fez? Já que não tem laboratório, eu vou dar um curso então de psicologia experimental. Foi foda. Só existia o livro traduzido para o espanhol em Buenos Aires. 2 volumes. Aí o Luiz falou: não, eu vou precisar esse curso. E só tem 20 volumes. Nós naquela eram 30, 40 alunos, né? Era um grupo menor ainda, Mas não tinha tem muito. guardado o seu? Eu tenho guardado o meu. Puxa vida, traz para eles verem, traz para eles verem. Bom, o livro é assustador. E aí, quando se perguntou o preço, era um preço que para nós estudantes era importado e tal. O Luiz Otávio vai falar com o Monsenhor Salim. Foi lá. Temos esse problema, precisamos dos livros e tal. O senhor não poderia ajudar nesse assunto aí? Ele falou: faz o seguinte, convida lá, compra lá, eu pago tudo e vê que alunos que podem pagar, eles repõem, quem não puder pagar, está tudo certo. Essa era a amizade com o nosso reitor. Só que daí ele morreu. Ele morreu e quem entrou foi um de extrema-direita, amigo íntimo da ditadura, que ficou como reitor. E aí, obviamente, ele agora, dono do pedaço, ele começou a perseguir, porque como o nosso curso era um curso personalizado, nós não tínhamos nota. Todo aluno que terminava o curso tirava nota 10 e não tinha falta. E isso foi o produto da nossa comissão. Foi. Essa comissão que apareceu na dinâmica de grupo que foi feita, éramos formados por 4 pessoas. Você, eu, era a Ana Tereza e a Glória. Isso é a Glória. Glória e Ana Tereza. 4 colegas. Né? E 4 professores. A famosa comissão paritária. O que foi esse movimento? Quais o movimento universitário estava brigando. Exatamente. Como havia ditadura, a ideia era o seguinte: não vai ter mais na universidade coordenador de curso, mas 4 coordenadores, porque aí ninguém seria vítima da denúncia. Teria que pegar 4 ou não. E paritária, também 4 alunos.
Isso era uma maneira de nós criarmos um obstáculo para a evolução da revolução ou da ditadura, né? Então, nós dois e mais as duas tinham o mesmo poder que os professores. Era a reunião. O que nós vamos fazer o ano que vem? Projeto. E nós fizemos o projeto do nosso 5º ano, Foi. junto com os professores. Nós Fizemos o projeto. No 4º ano... Por isso que a gente pôs estágio em modificação de comportamento. Foi. Porque não existia essa... Era clínica, escola e empresa. E modificação de comportamento. Foi a primeira que fez isso. Era atendimento. Eu atendia criança, você atendia adulto. Exatamente. E vejam bem, né? Vejam bem. Quando isso ocorreu, nós fizemos uma avaliação no 4º ano com os colegas. Olha, pessoal, vamos para o 4º ano. Agora nós podemos ter mais um ano, que é de especialização, ou 2 anos. O que vocês preferem? O pessoal amava o curso. Era um curso maravilhoso. 6 anos. Os idiotas queriam ficar 6 anos para aprender mais. Vejam que indicação de que o ambiente era democrático. Aí, quando o reitor perseguiu o Luiz Otávio e o condenou assim por os protocolos, não tem nota, não tem falta, não tem nada, que é isso? Essa é uma bagunça. Ele usou isso como argumento. Usou isso como argumento, porque, exatamente. Na verdade, a razão era outra. O problema não estava aí, o problema estava no grande amigo do Luiz Otávio, que era diretor de uma outra das faculdades e que era o perseguido. E quem era? Sim, que era o preterido. Isso. Sim. Exato. Bom, então, as coisas têm essas razões, né? Aí, quando nós soubemos disso... Aí, quando nós soubemos... Diana, vamos fazer uma convocação da comissão paritária, porque os alunos tinham o mesmo poder que os professores. E os professores eram professores, não eram mais gestores, né? Vamos fazer uma reunião. Vamos lá. É o seguinte, vamos reduzir para 5 anos, porque assim nós não ficamos nesse mundo maldito 2 anos amarrados. Aí essa nós decisão foi para da 5 comissão anos. paritária. Aí nós reduzimos para 5 anos, mudamos os projetos e virou 5 anos. Durou, na verdade, 4 anos e meio, porque no meio do ano todos os professores pediram demissão. Isso tudo aconteceu em 68, em parte de 68, e nós fizemos até a metade de 69. Essa briga da reitoria com os professores aconteceu no começo de agosto de 69. Os professores, que não só os da psicologia, mas a grande parte era da psicologia, e os professores de outros cursos, se uniram, contrário à determinação da reitoria, e pediram demissão, achando que não ia ser aceito. Agora, você acha que esse reitor não ia aceitar? Quer dizer, aí foi uma inocência dos professores. Ingenuidade dos professores, né? Aí o reitor aceitou a demissão. Nós chegamos, inclusive, a conseguir reunir esses professores depois, pedir que eles desistissem da demissão. Foi feita uma comissão, inclusive com algumas pessoas de referência da cidade. Meu pai participava dessa comissão. Meu pai, dessa altura, o pai da Maria Helena era deputado federal. Maria Helena era deputado federal, participava dessa comissão. Esses pais chegaram aí na reitoria, conversar com o reitor para reverter a situação, mas não se conseguiu. Então, se consolidou a demissão desses professores, todos na metade de agosto, aproximadamente. Imediatamente, o Luiz Otávio ficou sem trabalho. E abriu a clínica. O que ele ia fazer? E chamou com ele os alunos que eram mais próximos dele. E vocês com a O meu pai falou: Diana, monte uma clínica. Eu banco vocês. O meu pai podia, o pai da Maria Helena podia também. Montamos a clínica. Precisava ter um professor psicólogo já, né? Lá no caso deles, o Luiz Otávio. No meu caso, quem que ia?
qual é o psicólogo que tinha no meu curso que falava uma linguagem que dava liga com a gente? Não tinha. Foi a Therese, que era supervisora de clínica, formada em Gestalt terapia. E ela topou com o Luiz Otávio, os dois juntos, fazerem a iniciação dos terapeutas comportamentais. Exatamente. Porque o Luiz Otávio conhecia os princípios, mas não tinha experiência clínica. E nós tivemos aula com os dois. Ela nos ensinou a fazer clínica. Ela nos ensinou a acolher, ela nos ensinou a olhar para o cliente como um todo. Porque, no começo, uma aluna do Luiz Otávio, depois ele mandava registrar os comportamentos, entendeu? Sim, o que a gente ia fazer? O cliente que eu atendia era um moleque de 10 anos, gente, que pegava... A gente tinha que levar um bloco de argila para ver se... Pegava o bloco de argila e tacava no espelho. Para quebrar o espelho, que era o espelho retrovisor. Eu não sabia o que fazer. Eu ia registrar o quê? Segurar o moleque, deixar quebrar o espelho. Era uma coisa assim. Não havia modelo de atendimento clínico. Com criança, alguns procedimentos, aqueles básicos. Porque muito atrás do desenvolvimento, semelhante mais ao animal. Reforça com balinha e tal. Mas adultos nós não tínhamos nenhum, né? Agora, o que foi maravilhoso no 4º ano, ainda o ato institucional não tinha sido ainda divulgado, nós estávamos assim, super. Nós já tínhamos saído do curso básico, estávamos no 5º ano. Como é que era? Todos os alunos, nós, tínhamos um diário, onde a gente escrevia diariamente a nossa vida. Almocei fora, fui ao cinema, li o livro tal, de página tal, fiz a lição de fisiologia tal, etc. E os professores, e a gente fazia, e depois, no fim de semana, deixávamos lá, e alguns professores liam o nosso diário para fazer a avaliação nossa. Vê que coisa maravilhosa, maravilhosa. Os alunos se autoavaliando. Nós não dávamos nota, eles davam. Eles davam conselho, nós estamos estudando pouco e tal. Uma coisa maravilhosa. Tudo isso foi para o brejo, né? Tudo isso foi para o brejo. Tudo isso acabou. Acabou na metade de agosto. E aí, como é que nós nos formamos, gente? Não se esqueçam que eu continuei, né? Eu não fiquei sabendo logo de seguida, mas no ano seguinte eu saí da universidade. Nós todos acabamos o curso em dezembro, cada um foi cuidar da vida, eu fiquei um ano fora, e no ano seguinte, um ano depois, eu fui convidada para dar aula. Já fui convidada. Eu tinha um ano de formada, gente. Mas eu tinha feito um estágio em São Paulo, como atender crianças, aprendendo psicomotricidade na época. Então, eu juntava modificação de comportamento com psicomotricidade e fazia uma média lá para atender criança. E eu tinha esse know-how 2 anos já, né? Então, eu fui convidada para voltar para a universidade para continuar isso que eu já tinha começado a fazer como monitora. E voltei, e no ano seguinte já estava dando terapia comportamental. A Bia foi minha aluna, alguns anos depois. Né? E aí foi. Então, o que aconteceu? O que eu fiquei sabendo na volta minha para a universidade? No ano que a gente se formou, nós não ficamos sabendo nada, nós só soubemos que nós tínhamos acabado o curso. Porque a aula mesmo, nós tivemos mais umas 2 ou 3, né? Porque nós não aceitamos os professores que vieram, teve esse problema. Não aceitamos. É porque a gente considera eles antiéticos, né? Os professores saíram sob pressão e eles vão lá e substituem. Então, só professor que não tinha qualificação ética e nem competência. Se expulsar aí, nós não temos formatura. Então, vai fazendo de qualquer jeito. Mas nós nos formamos, a universidade nos deu a formatura. Foi isso. Sem a gente ter feito nada mais, até aquilo que a gente fez em agosto. Tá? A gente se formou, daí nós fizemos festa para nós mesmos,
entendeu? E cada um cuidou da sua vida. Anos depois, eu fiquei sabendo que, claro, que o que a Secretaria-Geral fez? Ela simulou alguma coisa lá, frequência, nota. Mas nós nos formamos. Eu tenho diploma, viu, gente? Eu era também, e registrado. Eu, por outro lado, eu estava programado já em 68 e 69, eu estava programado para dar aula de psicologia geral no ano seguinte, né? Então, era mais uma análise do comportamento no início do curso. Com isto, uma professora que, como convidada, deu aula para nós, a Maria do Carmo. Ela te levou para São Paulo. Ela me falou, não, agora que então eu vou contratar você pela PUC São Paulo. Então, acabou o ano, eu já estava dando aula na PUC São Paulo, já como professor, não teve concurso, não teve nada, e comecei a fazer a pós-graduação na USP, que a Maria Amélia Matos tinha voltado dos Estados Unidos, porque como ela foi se aperfeiçoar, doutorar-se nos Estados Unidos para ser uma professora de análise de comportamento genuína, ela não pegou o período de Brasília. Então, quando o pessoal se demitiu, os que tinham emprego voltaram para o seu emprego. Carolina, João Cláudio, Rodolfo Aze, todo esse pessoal voltou. E a Maria Amélia chegou com todo o vapor dos Estados Unidos e vamos fazer mestrado aqui na USP. Então, em 69, eu começo a dar aula na PUC, São Paulo, e começo a fazer o curso de mestrado com a Maria Amélia Matos. Para vocês terem uma ideia, a Maria Matos era um gênio. Brava, médio, mas tinha cara de brava. E a gente respondia cara de brava. Ela pegava no pé com os princípios, hein? Nossa! Você viu o artigo dela sobre análise funcional, e a gente falava que a gente fazia na clínica, elas falavam, mas não é possível que vocês façam na clínica. Isso aí não é. Isso não é análise do comportamento. Eles eram contra qualquer trabalho aplicado. Contra qualquer coisa. Depois a Maria Amélia se acalmou quando viu alguns trabalhos meus, que eu fui orientando dela, e aí sofreu horrores. Né? A Maria Amélia, para vocês terem uma ideia, quando ela estava nos Estados Unidos, na Columbia University, em Nova York, os Estados Unidos estavam vivendo o problema da Guerra Fria. E foi lançado o Sputnik pela Rússia. Então, houve uma revolução educacional nos Estados Unidos. Temos que preparar nossas universidades para vencer a corrida de chegada à Lua. E a Maria Amélia era tão brilhante que ela foi convidada a fazer parte da comissão que ia rever o ensino nos Estados Unidos. E ela disse o seguinte: eu saí de São Paulo com a obrigação de voltar para ensinar lá. Vou cumprir a minha promessa. E veio. Para vocês terem uma ideia, ela dava para a gente ler por semana 5 a 7 artigos em inglês. E todo fim de semana, a aula era de sexta e sábado, todo fim de semana ela nos questionava. Você vai apresentar o experimento 1, você o experimento 3, na hora. Toda a literatura nossa era essa. Era inglês. Para vocês terem uma ideia, era isso. Agora, sabe como é que a gente tinha acesso a esses 7 estudos? Ela datilografava em mimeógrafo de tinta todos os artigos, ela fazia as curvas que a Renata mostrou, aquele tipo de... Ela fazia, rodava e nos entregava os 7 artigos por ela digitado. Dava para dizer que não vamos ler? Uma dedicação assim, hercúlea. Não, era impressionante, Maria Amélia. Eu sei, lendo 7 artigos de experimentos por semana, durante um ano, pelo amor de Deus. Então, mas acabava sendo essa é a uma nossa delícia. História, essa é a nossa origem, né? Acho que é por isso que nós estamos até aqui. Essa é a nossa até origem. Hoje. Era a nossa origem. Essa é a nossa origem, a nossa e a Maria história de descendência. Passados os anos, né, a Maria Amélia fez 2 coisas comigo. Uma foi
que ela me convidou a dar uma aula no curso que ela dava na USP. Hélio, os alunos querem saber como é que é a aplicação e tal. Você não quer fazer uma aula? Aí ela já tinha perdoado o meu pecado de ter virado aplicador. De não ser de laboratório. Embora eu nunca tivesse abandonado o interesse, né? Aí eu fui lá e dei uma aula. Quando acabou a minha apresentação, ela que falava nada disso é funcional, ela falou: Hélio, estou impressionada, não sou capaz de colocar nenhuma questão no seu trabalho. Está perfeito. Tive o diploma de doutor. Não, metaforicamente falando. Eu acho que isso é importante, né, Hélio? Como nós tivemos que aprender na marra. Sim. No consultório, não na havia. marra, fazer a transposição do que a gente aprendeu no laboratório para cuidar de pessoas. Nós éramos órfãos de líder. A psicanálise tem o Freud, ou tem o Jung, tem o Rogers. Bom, e nós éramos órfãos. E fazer terapia no modelo brasileiro não existia nem nos Estados Unidos. Não. O que eles tinham era pesquisas com humanos, não era uma terapia. Nós não tínhamos modelo. Nós criamos esse modelo aqui. Foi. E aqui em Campinas, viu, gente? E isso precisa ser registrado. Né? Agora. Desenvolvemos o modelo, criamos o modelo. Tivemos dúvidas? Milhares, né? Milhares. Agora, eu fui protegido por Apolo. O oráculo dele disse, no oráculo ele disse: serás um analista do comportamento. Se terapeuta, eu ainda não sei. Isso Apolo. Bom, aí o Luiz Otávio, ele tinha preenchido o primeiro semestre com esse curso, com um livro de 2 volumes, que eu, por exemplo, não paguei. Né? Era um livro dificílimo. A melhor nota foi 6 numa prova. E o professor considerou 6 nota 10. O aluno, ele corrigia 2 vezes a prova, o Luiz Otávio. Então, a Ilka, que era uma pessoa mais velha, já tinha feito um curso de letra, ela era uma professora. Mas sabia filosofia, mais que nós, né? Como? A Ilka sabia filosofia. Sabia porque tudo. Nós não entendíamos porcaria nenhuma de filosofia. Falava em não sei quem, ela já sabia e falava lá. Ela né? já sabia quem era quem. Ela conseguiu tirar 6. Aí o Lúcio estava fazendo, então a melhor nota foi 6, isso vale a 10. Aí ele fez a proporção. Aí eu fiquei com 4. Ou seja, se for 10, eu terei 4. Se for 6, então vocês imaginem, né? Muito difícil. Bom, mas ele me adotou, porque eu já era monitor, então eu ganhei uma bolsa na faculdade para ser monitor de fisiologia. Então ele pegou carona e falou: então você continua na fisiologia e fica com o monitor meu. Então, no primeiro semestre, quando ele estava dando, ele falou assim: agora vamos montar o laboratório. Segundo ano, nós estávamos começando no segundo ano. Começando o segundo ano. Então, digamos lá, por maio e tal, ele falou assim: é o seguinte, você vai começar a estudar o livro do Keller, você vai se preparar, porque você tem que estar preparado, porque em agosto eu começo o curso de Brasília, e alguém precisa ficar corrigindo as provas dos alunos, as verificações de leitura. Fazendo os passos, né? E você precisa trabalhar no laboratório. Aí nós fomos escolher. Então, ele foi um pai para mim, né? Assim, então, agora vamos escolher uma sala. Aí dedicaram lá, aqui vai ser o laboratório. Aí ele falou assim: então, desculpa, não é o laboratório, aqui vai ser o biotério, porque nós vamos ter que ter ratos aqui. Aí, achamos lá um lugar. Era já lá naquele prédio da Sacramento ali, na esquina. Da Sacramento, isso. Exatamente. Aí foi feito, aí ele falou: tem que ser azulejo até o teto, lá o pessoal fez tudo direitinho, depois fazer, bom, agora nós temos que fazer o seguinte, fazer as gaiolas, porque não existem gaiolas para ratos desse status, né? Aí nós fomos para Indaiatuba, eu e ele, falar com o dono lá de uma fábrica, uma fábrica de gaiolas, de passarinho.
o senhor faria uma gaiola assim? Daí ele deu o tamanho da gaiola, desenhamos juntos. Eu ali olhando tudo, né? Aí, não, vamos. Aí ele falou assim, agora vamos fazer marcas no azulejo para ver a altura que vão as varetas que vão sustentar as gaiolas viveiro. Perfeito. Para criar os ratos, né? Para criar os ratos. Para criar os ratos, para criar o biotério. A primeira turma de rato, nós conseguimos uma doação de um professor de histologia da Unicamp. A gente tinha a parceria, a PUC tinha uma parceria com a Unicamp. Tinha. Alguns professores nossos eram da Unicamp, o de genética era, o de genética o de fisiologia era, Isso. o de neuro era. Eles eram da Unicamp. E nós a faculdade de medicina estava no 2º ano da medicina. Então, eles estavam fazendo lá o laboratório, o biotério, começou a montar o laboratório, mas não tínhamos as gaiolas ainda, né? E, enquanto faziam a gaiola, nós fomos lá na Unicamp, eles nos deram 60 ratos adultos já, para começar em agosto já com os ratos. E algumas fêmeas para fazer a procriação. Quem faria a procriação? Mim. Então, a primeira leva já veio vivo e com a idade. Aí, para os anos seguintes, eu que cuidava da procriação dos ratos, e como não tinha dinheiro para pagar bioterista, eu era o bioterista. Limpava as gaiolas, dava alimento, comprava alimento, fazia privação. Veja que situação privilegiada minha. E quem me ensinou a ler o livro do Keller inteiro foi o Luiz Otávio, que ele precisava que eu lesse. Nos meses antes de começar agosto, eu lesse o livro inteiro e estivesse habilitado a ajudar na condução dos colegas meus. E eu fazia a verificação de leitura, para você já passou, você não passou, tem que fazer de novo e tal. E todo mundo passava com 10 e sem falta, desde que soubessem. Tinha que cumprir os passos. Eram os passos. O número de passos. Cumprir o número de passos. O objetivo era cumprir o número de passos. Exatamente. Atingindo o número de passos, estava aprovado, tinha 10. E se o aluno não terminasse os passos naquele semestre, continuava no Fazia seguinte. depois. E depois Podia continuava. fazer Então, não depois, tinha segundo, terceiro ano mais, na disciplina. Né? Bom, aí eu comecei a trabalhar com isso, daí chegaram, afinal, as gaiolas. E as gaiolas, elas eram ainda feitas por parte. Então, a primeira gaiola, ela era apenas esta caixa aqui. Né? Então, aqui tem a barra. Depois, se quiserem olhar de perto, lá embaixo, tem a gotinha de água, o recipiente da gotinha de água. Aqui embaixo... Pendurar uma garrafinha, né? Opa, já achei. Isso aqui ficava cheio de água, aqui embaixo, né? Então, a peça desce dentro da água e sobe com uma gota. Então, ele pressionava a barra, descia e bebia roupa. Pressionava a barra, descia. Então, isso era basicamente o que existia, isso estava pronto. Compramos e aposentamos. Então, o laboratório SUS começou. E o laboratório rico da Itália, da Bélgica, de Louvain, na Bélgica e tal, ficou aposentado e acabou virando lixo na universidade. Acabou virando lixo. Né? Bom, aí, agora, eu ajudava o Luiz Otávio nisso aqui. Eu lembro que nesse ano... 60, foi 68, 58, 62, 76. 69, Hélio. mas... Começa 68 o treinamento e estabelece em 69. Não, 66. 66, 66. Você estava montando o laboratório. O que aconteceu em julho de 66? O Brasil foi disputar Copa do Mundo. E foi onde foi eliminado já nas iniciais com o bendito Portugal, que o centroavante dele a gente marcou 3 gols em nós. E eu lá trabalhando com isso aqui, eu vi no Jogo do Brasil. O Luiz Otávio lá eu vi no Jogo do Brasil, né? E trabalhando.
né? Hélio, está no telão, se você mostrar dentro onde fica a barra, onde fica, dá para ver agora. Ah, é? É. Ah. Deixa eu sair daqui, então. Peraí, isso aqui vai atrapalhar, viu? Sai da frente. Abrir. Aqui, a barra. Quem que está filmando para eu fazer ficar longe? Um pouquinho, limpo. Vocês estão vendo? Nossa! Aqui tem a barra. Uma água. Aí vou tomar uma garrafa. Pega um restinho aqui, vai. Ah, você segura? Segure. Au! A barra, pressiona a barra, a peça desce e sobe com uma gota d'água, desde que isso aqui esteja cheio, né? Bom, aí nós começamos a trabalhar com os ratos, mas chega uma hora que tem que ter a discriminação. A discriminação, agora, isso aqui já tem. É isso aqui, é uma lâmpada que fica em cima e você aperta um botão, acende a luz SD, apaga a luz S delta. Nós não tínhamos isto. Então, Luiz Otávio, como é que nós vamos fazer isso aí? Agora temos que fazer uma improvisação. Então, lá na minha república, eu tomava leite ninho, em pó. Então, eu tenho uma ideia. Glória. Eu pego... Hein? Você falou ninho. Glória. Foi uma dificuldade de achar, acho que não fabrica mais Glória, sei lá, né? Eu tinha várias latas que foram ficando por lá na República. Eu falei, então faz o seguinte, a gente coloca aqui em cima a lata de ponta cabeça e eu coloco a lâmpada aqui. Não, então você faz, tá bom. Então nós fizemos. Então nós tínhamos agora uma lâmpada improvisada, SUS, mas funcionava. Aí houve um momento que já tinha feito a discriminação. Aí tinha um negócio que era, ele tinha que pular por uma argola. De pendurada. Uma argola que ficava de pendura, que deu ao segurador de... Que também não existia na gaiola. Então eu falei com meu pai, que era um torneiro mecânico, e falei, pai, eu preciso fazer uma argola que o rato passe por dentro. Aí ele fez a argola, levei para o Luiz Otávio, não, está ótimo, nossa, de bronze? É, meu pai fez de bronze. Agora precisa fazer 15, porque são 15 gaiolas, né? Aí eu fui lá com... Aí, coitado do meu pai. Eu fui lá com meu pai e falei, pai, olha, foi aprovado, ele achou ótimo, o professor adorou, e nós precisamos de 15. Ele falou, pô, filho, bronze é uma fortuna, não dá para fazer 15. Ah, então faz de ferro mesmo, a gente vai lixando quando enferrujar. Então, era isso. Veja o envolvimento de reforço arbitrário e reforço, né? Reforço natural vindo disso tudo, né? Agora, aconteceu uma história muito interessante, porque é o seguinte, né? Tinha o biotério e o bioterista aqui. Depois de 2 meses, 3 meses, imagina como estava imunda. As gaiolas viveram, e todo o laboratório era lavado uma vez por mês, por semana, por um funcionário, ele lavava. Mas as gaiolas não podia mexer, quem mexia era eu. Então, eu tinha que lavar as gaiolas e tal. Então, foi uma coisa interessante. O sábado eu vou cuidar disso, né? Fui lá, falei, bom, tem um rato aqui. O procedimento já estava sendo feito no laboratório. Tem um rato aqui, como é que eu vou lavar a gaiola? Ah, tive uma ideia. Eu pego esse rato aqui e ponho ele com outro rato. Lavo a gaiola e devolvo o rato para esta gaiola. Mas é o seguinte, até eu esperar secar esta gaiola para devolver, vai demorar muito. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa. Então, eu pego 1 com 2, eu pego 3 com 4, eu pego 5 com 6, e aí eu lavo 5, 6 gaiolas de uma vez. Aí vocês não imaginam. Aí, fiz o serviço, segunda-feira voltam os alunos com os seus ratos.
O meu rato é aquele, é o 1, o outro rato, o meu é o 2 e tal. Professor, o meu rato está muito grande. Hã? Aí que eu me dei conta que deu brutal confusão, misturei tudo quanto era rato, né? Bom, feito isso, né? Professor, eu estava ensinando a pressionar a barra, ele já está batendo a barra. Eu acendo a luz, ele começa a trabalhar. Porque cada aluno caminhava no seu próprio ritmo. Nossa! Aí eu não tinha o que falar. A gente modelava por passos. Aí, se você trocou os ratos, né? Você não tem mais controle de nada, né? O Luiz Otávio foi maravilhoso. Ele entendeu o meu esforço, calou-se. Eu calei-me. E 40 depois eu falo isso dando risada, né? Essa foi muito boa, viu? Mas eu passei apertado com isso. Daí arrumaram um bioterista, eu deixei descer o bioterista, eu controlava só a organização, a procriação. Eu vi um episódio também bem interessante, né? Um dia eu chego lá e uma das fêmeas deu à luz à noite, era uma sexta-feira à noite. Eu sempre passava lá para ver se estava tudo em ordem antes de dormir. Então, passei lá, uma ninhada. E a mãe morta. O que eu vou fazer agora? Eram 5 ratinhos filhotes, né? Aí eu peguei os 5, levei para a República, peguei lá uma substância, uma panelinha lá, pus os 5 lá, falei, puta, como é que eu vou fazer agora, né? Tudo pequenininho. Matar? Nossa. Aí eu fiz o seguinte, bom, vamos tentar salvar. Aí eu falei, bom, eu poderia pegar uma... é por aqui. Eu podia pegar uma injeção, pegar um êmbolo, né? E jogar a comida. Mas não tinha, sexta-feira à noite, não tinha isso. Eles não podem ficar sem... Então eu peguei o leite, Glória, integral, fiz uma papinha bem líquida, e aí eu fazia o seguinte, eu pegava o ratinho, quando você fecha a mão, você forma um canalzinho aqui. Então, na minha mão é assim. Então, eu jogava o leite aqui na minha palma, punha a boquinha dele e jogava na boquinha dele. E consegui salvar 2. 3 não deu. Não deu para alimentar. Então, alimentava aqui na mão, quer dizer, a minha mão era um corguinho, né? E salvei 2 ratinhos que depois trabalharam lá com os alunos e está tudo certo. Essa foi muito boa, né? Agora, aí eu tive um privilégio muito grande, porque aí eu li o Kelly Schoenfeld inteiro com a supervisão do Luiz Otávio, que foi me ensinando. Você está lendo, mas você não está pegando os detalhes. É verdade, e tal, né? E foi em frente, né? Então, essa foi uma experiência muito importante. Eu comecei a ler também o livro de 53 do... Ciência e Comportamento Humano. Ciência e Comportamento do Skinner. Não estava traduzido ainda, né? Que não estava traduzido, mas tinha uma cópia traduzida para ser mandada para a editora na forma de apostila. Na forma então, nós líamos os capítulos... Mas isso foi um ano já depois. No seguinte. No ano seguinte. Já foi no ano seguinte. Já era ano seguinte. O IAEC 2, aquele foi Introdução ao Comportamento 1, Keller. Introdução ao Comportamento... Foi 2, Ciência e Comportamento. E 3 já foi a aplicação. Foi a aplicação. Aí nós começamos a ler textos em inglês, onde haviam tinha estudos de casos sempre experimentais, no sentido, era com humanos, mas eram aquele não livro, era clínica. Behavior Therapy é dessa época. Qual? O Behavior Therapy. É isso, que é lá da Inglaterra. Era do pessoal da Inglaterra, que eram psiquiatras que já trabalhavam, mas não com análise operante, era uma análise pavloviana e de outros autores da... Agora,
Aí, no segundo ano, você vai lembrar disso, porque depois se usou o Luiz Otávio, que está dando aula, ele falou o seguinte, né? Nós vamos ler os grandes experimentos da psicologia e distribuiu para os alunos um capítulo. Para mim, caiu justamente o Thorndike. Gato dentro da caixa, está com fome, ele bate a barra até que ele sai da caixa e come a comida lá fora. Eu põe lá dentro de novo e tal. Né? Isso aí então, eu, né? É a lei do efeito. Lei do efeito. Lei do efeito. Lei do efeito. Aí eu tive a ideia de fazer... Você fez o labirinto lá para a gente. Exato. Lembro. Aí eu construí em casa um labirinto comprido. Depois deu um acabamento nele, porque eu fiz um labirinto, fui no supermercado, no Mercadão, e comprei 6 pintinhos. 3 eu treinei. Eles e no final eles comiam. Andavam no labirinto. E 3 não andavam no labirinto. Né? Bom, então eu fiz, me preparei. Então, no dia de dar o seminário, eu já fiz o experimento ali. Ó, vamos ver. Vejam o pintinho. Chegou. Veja o segundo. Patati, patatá. E quando eu fiz, eu não cobri a parte de cima. Por quê? Eu punha em cima, pegava e tal. Agora vocês vão... O pintinho, viu? O pintinho que não foi treinado. Aí eu pego o pintinho, ele pula, faz cocô por tudo quanto é lado, desce, vai para pega o pintinho. Aí outros também. Foi uma desgraça, mas provei que o treinado chegava até o fim. Futuramente, esse labirinto você usou e você cobriu com uma tela branca, né? E aí passou a usar, não precisava mais. Então, eu já tinha essa preocupação em fazer experimento. E o Luiz Otávio viu o meu trabalho. Ele não pediu para fazer, foi ideia minha. E me deu 8. Eu não tive nem coragem de perguntar por que 8. Mas não foi só isso que você criou. Você criou aquele negócio com as lâmpadas também, lembra? O negócio que tinha as lâmpadas coloridas. É para ver o efeito de... Quando você acende e apaga, você dá um movimento, a ideia de movimento. Isso vem da Gestalt, também trabalhei nisso, né? Então, eram essas coisas aí, né? Então, era uma alegria só, né? É uma história que acabou antes da hora, né? Acabou. Abruptamente, mas ficou um registro maravilhoso. Aí, quando nós fomos para a clínica... A nossa turma, até hoje, se reúne. Sim. Há 60 anos. Os que nós estão nos vivos, conhecemos. Né? Os que estão vivos, né? Mas, ó, percentualmente, está todo mundo com essa idade, hein, gente? Né? Vocês estão imaginando quantos anos, né? Porque 60, né? Mais 60 de faculdade e de profissional, né? É só fazer a conta. Nós, quantas pessoas da nossa turma morreram? Eu entrei no curso lá com 5 anos. Morreram 5, entrei com 5 anos. Só assim, a Dulce. A Dulce, a Virgínia. O Herbe. Quem mais? A uma de Piracicaba. Uma alta, Anitta. E aquela que era mais gorda também, a Marisa, né? Marisa. 5. 5 morreram, 5, mas para 60 anos e 45 naquela época, Não era ainda o grupo maior, que depois dobrou, né? Não era. Mas vejam bem, né? Então, eu ia dizer um negócio também bem interessante. Bom, era isso. Daí nós fomos para a clínica e aí começamos a trabalhar com a força que Deus nos deu, né? Não tínhamos modelo e vamos lá fazer e tal. Mas a composição da primeira clínica foi interessante. A gente estava muito sob a influência de uma posição, vamos chamar, socialista humanizada. Quando nós montamos a clínica, o Luiz Otávio estava sozinho,
convidou 5 alunos que trabalhavam com ele, estavam mais próximos dele. Por exemplo, a Diana estava interessada em psicomotricidade e já tinha uma visão mais clara de trabalho clínico. Trabalho clínico. Eu não, eu era um cara que ia dar aula de tal, e havia um programa de eu ir para os Estados Unidos me formar, me doutorar lá em análise do comportamento, que felizmente não deu certo. Na época eu lamentei, mas depois eu agradeço, né? Porque eu fiquei aqui com vocês e virei um clínico com mais condições de ajudar o desenvolvimento da área, né? Bom, então, nesse período, né, de luta, etc., eu estava trabalhando com a parte experimental, e como não havia modelo, eu resolvi ir para os Estados Unidos, que havia lá o Albert Ellis, que foi o primeiro cognitivista. Você que trouxe o Albert Ellis? Eu não cheguei a trazer. Eu fui lá, aí aconteceu o seguinte, era um modelo, é o primeiro modelo de terapia cognitivo-comportamental. Ele, não sei porquê, não é reconhecido, mas ele tem um trabalho em 54, já falando chamava terapia emocional, racional emotiva. Racional emotiva. Albert Ellis, né? Pois bem, então, quando eu vi aqui, puxa, pode ser uma ajuda para a gente, eu nem pensava em modelo, eu trabalho em clínica. Aí a Noren, que aqui está presente, você lembra, Noren, você achou o endereço dele em Nova York, mandou uma carta se ele aceitava um coitado brasileiro que queria conhecer o trabalho dele, dessa terapia racional emotiva. E fui. Bom, fiquei uma semana, 10 dias lá, indo todo dia na clínica dele. Ai, santo. Fiquei decepcionadíssimo. Para vocês terem uma ideia, ele era ele era um ex-psicanalista e estava agora com esse novo modelo. E aí ele convencia o cliente. Então, eu assisti várias sessões de grupo, ele atendendo os clientes dele. E fiquei horrorizado. Ele era hiper autoritário. Teve uma cliente que chegou assim, doutor, eu não estou conseguindo parar de fumar. O senhor já me deu algumas orientações, mas eu não consigo. Você tem $5 para jogar fora? Tenho. Cada cigarro que você tomar, você queima $5. Próximo. Não dá, né? Isso é terapia? Aí voltei desiludido e convencido. E nesse período que eu fui lá, ele estava em voga, ele tinha um livro muito famoso que era chamado Como Viver com Neurótico. Então você vai lá, opa, meu marido agora vai aprender comigo. O neurótico é você. Bom, mas ele era famoso na época, porque era um dos poucos que tinha o livro traduzido no Brasil, né? Aí eu falei para ele, eu gostaria de ver a sua possibilidade de ir para o Brasil, se teria interesse. Eu tenho interesse. O meu esquema é o seguinte, $800 por dia out of New York. $800 por dia fora de Nova York. Bom, já houve um impedimento aí significativo de valor, né? E o segundo foi que, se é isso, não é o que nós queremos. E foi daí que eu comecei a desligar-me definitivamente da possibilidade da terapia cognitivo-comportamental. Não quero culpar os que depois continuaram o trabalho dele, né? Mas foi isso aí. Cavando, nós chegamos, então, a descobrir um modelo de trabalho, né? Que é isso? Pode fazer pergunta agora? Pode. Não sabe se aceita, funciona. Vê se esse aqui tá. Boa noite. Eu fiquei me perguntando, porque você citou sobre o seu pai ter te ajudado a fazer a caixa de esquina, não foi isso? E a gente vê sempre, né, em todos os casos que você traz, a importância da história de contingências, isso sempre envolve a família. E aí você falando do seu pai, é uma curiosidade que eu sempre tive. Como é que foi para a sua família, a sua relação com a sua família, para construir quem você é?
que a gente vê que história de contingências com reforço produzem autoestima, autoconfiança, né? Todo o repertório que a gente percebe que você precisou para chegar onde você chegou. Então a gente já imagina que isso tenha acontecido. Mas eu queria ouvir de você, assim, como é que foi? Bom, então vamos... Revelação, né? Então não sei se você pode fazer. Então, algumas confissões, né? A minha história foi de ausência total de reforçamento positivo, porque isso criaria um homem fraco. Quanto mais punição e exigência, melhor. Minha mãe tinha medo do meu pai e, portanto, ela não interferia nisso, não é? E meu pai era muito crítico e ele tinha uma coisa que foi certa. Quando eu tinha 14 anos, quando eu completei 14 anos, naquele tempo, com 14 anos, eu podia trabalhar em fábricas. Quando eu completei 14 anos, um tio meu disse assim, olha, lá na Eucatex, estão contratando varredor por 500 dinheiro da época. Eu falei, opa, vou lá trabalhar. Aí meu pai, não, você vai estudar. O seu caminho é estudo. Então, nesse sentido, ele não me deu alternativa de errar, né? Só que com muita punição, muita exigência, né? Então, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com ele, e ele se aconselhava, como ele era uma pessoa mal alfabetizada, muito inteligente, mas mal alfabetizado, um operário, né? Ganhava 2 salários mínimos. O meu pai, então, ele se aconselhava com o pessoal do escritório da fábrica, né? Então, lá, vocês que são... O meu filho cismou de aprender datilografia. O coitadinho ali, querendo aprender datilografia, pedi para ele, ele deixou. 2 meses depois, você não vai mais. Por quê? Porque disseram lá que se você não tem máquina de escrever e não vai escrever, você esquece, não adianta treinar. Me tirou da datilografia. Aí tem um amigo que era saxofonista, e falou assim, música, ele é saxofonista, tocava numa orquestra de baile naquele tempo e tal, e ele me animou para aprender a tocar violão. Aí fui lá numa professora de violão, fui lá 3, 4 aulas, estava gostando, não aprendia nada, mas estava gostando, né? Estava ainda trabalhando com os calos na ponta dos dedos. Não, você não vai mais, isso aí é para boêmio. Putz, jogar futebol, adorar. Não, isso é para vagabundo. Fica jogando na rua, você vai só ter companhia de gente mal educada, problemáticas. Então, eu não podia jogar, eu não podia ler. E ler. E leitura, só livro indicado na escola. Nenhum outro livro podia ser lido. E história em quadrinhos também não. Porque história em quadrinhos, isso não forma uma pessoa. Alguém do laboratório, do escritório disse isso para ele. Então, era essa a minha vida. Então, muita repressão e baixa variabilidade comportamental. Mas eu era interessado pelas coisas, né? Então, eu fazia o que era possível, né? Eu tirava livros da biblioteca, porque já que não podia comprar, e já que tinha o carimbo da biblioteca, então era livro escolar, eu podia ler, né? Mas não me deixava comprar livro. Uma vez eu fui comprar o dicionário de latim. Eu tinha que comprar o dicionário de latim-português. E tinha um outro que era português-latim. Mas estava estudando latim, então, latim-português. Eu fui na livraria, comprei o livro e comprei errado. Comprei o português, quase desmaiei. Nossa. Ele me deu dinheiro. Se ele souber que eu comprei o livro errado, vou ficar com o livro errado. Esse eu não pus aí para vocês, porque é uma lembrança da dor. Dicionário de latim, português-latim. Então, era isso. Aí, Apolo, eu vou ajudar esse moleque aí que está tão... Porque eu percebia as restrições, mas eu não abandonava o sonho de. Então, eu tenho, assim, Viagem de Marco Polo. Não existia o livro naquela minha cidade. Sei lá onde que existia.
A gente não tinha, né? Então, meu sonho era ler. Não, comprei há 5 anos atrás e li Viagem de Marco Polo, que não podia nem procurar. Bom, então, nesse clima, aí, quando eu estava no colegial, eu concorri a uma bolsa de estudo para os Estados Unidos. Passei e fui para ficar 1 ano lá. Aí eu sofri o que o diabo amassou, né? Porque não deram muita exigência no inglês. E eu passei porque passei, sei lá, porque passei e fui, achando que ia ter aula numa escola que falava português nos Estados Unidos. Que nada, é inglês. Aí eu tinha um dicionário que eu ficava traduzindo as palavras, e minha mãe americana percebeu que eu ficava até muito tarde estudando para dar conta. Não, 10 horas está tarde, eu dormir, tem que levantar cedo, nada de estudar, deixa onde está. E eu não deixava, né? Aí eu fazia o seguinte, eu pegava o cobertor, fechava as frestas da porta, então ela não via a luz. E tinha uma janela que dava para o quintal. Então, eu punha outros, fechava a janela, não passava a luz para lá, eu ficava estudando até a hora que eu achava que eu devia. Então, você percebe que eu fui desenvolvendo uma tolerância à frustração sem desistir. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, cidade pequena, eu voltei como o americano, que foi lá, né? Aí eu me libertei do meu pai. Porque eu tive um relacionamento lá com os pais que era totalmente democrático. A mãe falava com o pai, discordava dele, eles conversavam, resolviam. O meu irmão, uma vez, deu um murro na porta, lá arrebentou a porta do quarto dele. Aquele buraco ficou 3 meses, até que nunca foi repreendido. Até que um dia ele foi lá e colou. Minha irmãzinha, mais nova, tinha uns ataques de birra, ela subia assim, sentava no banquinho do piano e ficava batendo nas teclas, né? Na minha casa isso era impensável, né? A mãe nada fez e deu tudo certo. Eu fui aprendendo outro mundo. Foi as contingências prevalecentes. A variabilidade que surgiu daí. Daí, como eu sabia um pouco de inglês... Um lado positivo, né? Não, sim, para mim foi o exemplo. A punição foi construindo o repertório de persistência e tal, né? E um fanático desejo de ler, né? Tanto que vocês viram quanto livro dei para vocês aí, quem está perguntando, é porque tudo me interessava, agora eu já podia comprar e ler o que eu quisesse, né? Bom, então foi por aí, né? Aí, como eu aprendi inglês, eu dava umas aulas de inglês para pagar a minha faculdade. E depois eu ganhei a bolsa de estudo para ser monitor de fisiologia. Então, eu não pagava a faculdade e, com o dinheiro de aula de inglês, eu pagava a minha moradia. Quando depois eu virei monitor da análise de comportamento e continuei com a bolsa de estudo, né? Então, foi isso aí. Foi mais ou menos isso, né? Bom, pessoal... Muito bem, encerrou, gente. Está ótimo, né? Acabar, né? Foi. Está Diana. mais do que na hora, né, gente? Está mais do que na hora. Não, mas vocês entenderam Obrigada. que a luta política, a Diana liderou isso. Aquelas comissões paritárias eram um movimento de contra-controle com o poder. Contra-controle. É. E chegou uma época que a gente tinha que fazer escondida a reunião, lembra? Lembro. Tinha. A gente... Né? Bom, ainda bem que nós temos gente boa aqui, né? Porque dá prazer ensinar quem tem interesse em aprender, né? Claro, Nossa. claro. O comportamento nosso não se manteria se não houvesse reforçamento. Não vai ser A verdade é isso, né? Bom, pessoal... de vocês. Já que o Gabriel falou, dá os créditos, porque um pouco do que está acontecendo aqui hoje, foi por causa do SD que eles deram na aula. Eles gostariam de ouvir um pouco da sua história. Foi alguém que perguntou, exatamente, o Gabriel está aí. Bom, isso é um resuminho, né? Tem muita coisa, mas a linha geral está aí. Muita coisa, é muita história. Muita história, é isso aí.
Obrigada pela amanhã oportunidade. continua, hein? Boa Tá noite bom. para vocês. Obrigado. Muito obrigado, hein? Valeu. Valeu.